neste encontro da CDL, eu tenho o prazer de conversar com Wilson Neuer, presidente da CDL. Wilson, eu gostaria de perguntar qual é o objetivo deste encontro de hoje, que tem como foco o varejo gaúcho. Eu acredito que seja um momento extremamente rico e importante para a gente analisar, avaliar e também refletir um pouco sobre a nova gestão do governo estadual, que nós teremos um governador eleito que vai assumir agora em janeiro, assim como também para a presidência da República, em que nós teremos a assunção da presidente Dilma, que certamente dará outro rumo, outro ritmo à nossa economia. Isso, de uma certa forma, precisa ser analisada e vai ser refletida aqui pelo economista Flingespan, e é por isso que é importante a presença dele, porque nós queremos entender um pouco isso, porque isso tem uma certa consequência para a questão do consumo e principalmente do varejo nos próximos anos. Mas, de modo geral, nós acreditamos que não haverá maiores reflexos negativos no ano que vem. Teremos um Natal excepcional, isso nós temos muita convicção nisso, pelo que está acontecendo, pelo clima que a gente está vivendo, pelas consultas que estão sendo feitas. Nós administramos aí o banco de dados de SPC do Estado, aqui em Porto Alegre, e nós estamos percebendo que há uma confiança muito grande do consumidor em manter o seu cadastro atualizado para fazer compras no Natal. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Mais um almoço do varejo aqui no salão de eventos do Hotel Plaza São Rafael, uma realização da CDL, e eu tenho o prazer de conversar agora com Atílio Manzoli Júnior, diretor comercial da Malec. Tudo bom, Atílio? Eu gostaria de te perguntar o que será falado sobre o cenário varejista de 2011 da tua parte. Da minha parte eu vou falar sobre a linha dura, que é o que a Malec trabalha, né? Eletrodoméstico, móveis, informática, enfim, bicicletas e móveis planejados. Nós trabalhamos, vou me deter nisso. Vou falar sobre 2009 até agora. O Natal está quase chegando, evidentemente estamos entrando no período mais importante do ano, né? E vou falar sobre essa expectativa desse ano, o que pode alterar no contexto geral. Mas, de uma forma geral, foi um ano que houve um crescimento significativo nas vendas, né? E também com destaque em alguns produtos pelas quedas dos preços. Houve um aumento do poder aquisitivo do consumidor e uma queda, por exemplo, em TVs de 15%, eletroeletrônicos 16%. São números significativos que dão um poder de compra muito grande para o consumidor. E com isso o mercado tem mais condições de se manter assim aquecido até para 2011, que eu vou falar também sobre a expectativa de 2011. A expectativa é de um ano bom, evidente que 2011 já vai pegar uma base de 2010, que é uma base boa, diferente de 2010 que pegou uma base deprimida, que foi 2009. Mas, de qualquer forma, a expectativa é boa aí nos próximos meses e no próximo ano. Os cumprimentos, Atílio. Ok, obrigado. Almoço do varejo, uma realização da CDL, e eu tenho o prazer de conversar agora com Gustavo Schifino. Ele é o vice-presidente da CDL e também diretor de expansão da Trop. Gustavo, em relação sobre o tema que será falado aqui, quais são as perspectivas do setor de varejo gaúcho de 2011? As melhores possíveis aí, né? A gente tem um crescimento tanto de emprego quanto renda e uma expansão de crédito. Esse cenário demonstra um potencial de consumo para o varejo bastante grande para 2011. Então a gente está preparando e as empresas se preparando para enfrentar e poder obter o melhor desse movimento, dessa grande onda aí, que é essa explosão da classe C e D entrando no mercado de consumo. Como é que foi o crescimento do setor varejista do ano de 2009 em relação ao de 2010? Desculpa, eu fiz a pergunta invertida. Como é que foi o crescimento do setor varejista do ano de 2010 em relação ao ano de 2009? A gente vai fechar o ano no Rio Grande do Sul entre 8% e 10% de crescimento. Já no setor de franchising, o crescimento é um pouco melhor, né? Eu represento o franchising aqui no Rio Grande do Sul e no franchising chegaremos a 18%, com um faturamento de 80 bilhões de reais e mais de 100 mil pontos de venda no Brasil. Então o Rio Grande do Sul também teve um papel importante no desenvolvimento desse setor que cresceu ainda mais que o varejo, que é o setor de franchising aqui no Rio Grande do Sul. Os cumprimentos, Gustavo. Bom, obrigado, sempre à disposição de vocês. Almoço
almoço do varejo, realização da CDL, e eu converso agora com um dos palestrantes aqui do almoço. Ele é o Flávio Flingespan, professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor, eu gostaria de te perguntar quais são as perspectivas do cenário varejista do ano de 2011. A economia como um todo no Brasil vai crescer em 2011 até em 2012 um pouquinho mais devagar do que foi em 2010. Em 2010 a economia brasileira está crescendo em torno de 7,5%, é uma taxa bastante alta. Nos próximos 2 anos a gente estima que vai crescer em torno de 4,5%, que é uma taxa boa para a economia brasileira, mas não tão acelerada quanto foi agora. O que significa dizer que o comércio também vai crescer um pouco mais lentamente do que tem crescido nos últimos anos. A recuperação do comércio da crise lá de 2008 2009 foi muito boa. E agora então nós vamos ter um crescimento, ainda crescimento, que é uma boa notícia, mas um pouquinho mais lento do que tem se verificado. Professor, e quais são as dificuldades hoje que esse setor varejista enfrenta? Hoje, a grande questão que vai vir daqui para frente, eu acho que é a possibilidade de contar ainda com expansão do crédito. Porque no passado recente, boa parte da explicação do sucesso do varejo tem a ver com uma expansão muito forte do crédito para os consumidores. E a expectativa é de que a expansão do crédito nos próximos 2 anos não seja tão forte, principalmente em função de que o emprego não vai crescer tanto e, portanto, não vai ter tanta massa salarial, tanto dinheiro no mercado para bancar operações de crédito. Os consumidores vão ficar um pouquinho mais receosos em relação a operações de crédito. E como isso foi muito importante para o crescimento do comércio, provavelmente daqui para frente a gente vai ter que olhar com um pouco mais cuidado a questão do crédito. Meus cumprimentos. Muito obrigado. Eu converso agora com o Arthur Bender, presidente da Selling Comunicação. Arthur, o que será falado da tua parte aqui no encontro da CDL? A gente vai falar um pouco sobre o desafio das marcas e da comunicação, de como lidar com esse novo consumidor a partir de 2011. Já é um novo consumidor que está em transformação, mas que a gente entende que vão ter uma série de transformações nos anos seguintes e que a gente precisa entender melhor esse consumidor para poder ser mais eficaz com a comunicação. Quais são os critérios que esse setor do varejo precisa ter para o melhor relacionamento com o consumidor? Eu acho que basicamente o que nós vamos vender no mercado vai ser confiança. As marcas vão ter que investir cada vez mais em entender seu consumidor, e entender o estilo de vida desse consumidor e buscar passar a ter significado, passar a ter relevância na vida desse consumidor. Esse eu acho que é o grande desafio das marcas e o grande desafio do varejo para 2011. Meus cumprimentos, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Neste almoço do varejo, uma realização da CDL, eu tenho o prazer de conversar com o Aide Rovs, superintendente do Canoa Shopping. Aide, eu gostaria de te perguntar qual é a importância, o que significa esse almoço de hoje, que tem como varejo o foco... Para nós do Canoa Shopping, nesse momento que estamos trabalhando na expansão, né, já inauguramos uma parte de lojas e tem agora a segunda etapa para abril de 2011. É um prazer estar aqui apresentando tudo isso, né, para os empresariado, né, de Porto Alegre e participar desse evento. Vocês terão um evento hoje, né, com premiações? Sim, hoje à noite a gente tem um evento que se realiza todos os anos, né, para os lojistas do Canoa Shopping, né, um evento chamado Destaque Lojista, onde tem premiações, né, para o empreendedor de sucesso, né, o lojista do ano e o mais votado pelo público da cidade, né, a loja mais lembrada e tal. Parabéns para o Canoa Shopping, meus cumprimentos. Obrigada.